Fala moçada, tudo bem? Dando continuidade, falando aqui de ecologia, em especial relações ecológicas, e hoje vamos falar de relação desarmônica. Relações desarmônicas, logo após a vinheta, você aqui comigo para aprendermos um pouco mais. Muito bem, dando continuidade, então já sabemos que relação intraespecífica ou relação ecológica intraespecífica é aquela que ocorre entre mesma espécie, interespecífica ocorre entre espécies diferentes, se ela é harmônica não tem prejuízo, desarmônica tem prejuízo, indiferente é sinalizada, representada pelo zero. Se tratando aqui então das relações intraespecíficas desarmônicas, primeiro vamos falar sobre competição, sempre negativa, princípio de Gauss, onde ele fala que o princípio de Gauss ele explica o seguinte, ocorre da seguinte forma: imagine você com algumas espécies exóticas, eu poderia pensar aqui agora em camundongos, exóticas, vieram de um outro país, por exemplo, tá? Está inserida aqui no nosso país e você está fazendo, então, criando esses animais e coloca em determinado ambiente. E lá nesse ambiente começa uma superpopulação. Vai chegar um momento que realmente, por espaço ali, etc e tudo mais, aconteceu uma competição por espaço, por alimento, e a quantidade entre eles, infelizmente, todos vão morrer. Por quê? Porque realmente essa competição e o número aumentado desses seres fazem com que eles entrem em extinção. Esse é o princípio de Gauss. E aí depois você tem canibalismo, quando uma espécie devora a outra da mesma espécie. Eu coloquei como exemplo aqui o tubarão e os anfíbios. Veja bem, o tubarão ainda no ventre, na barriga da mãe, eles comem uns aos outros. Só para você ter ideia. Eu tive a oportunidade também de trabalhar com um gênero de anfíbio, Physalemos, na Universidade Federal. E aí o que acontece? Eu fazia a contagem desses girinos todos os dias quando chegavam e eu percebia que eles estavam diminuindo a quantidade. E aí eu comecei a observar o comportamento dele, a etologia. Veja bem, os maiores subiam até a lâmina d'água, descia e abocanhava os menores. Os maiores subiam, desciam e abocanhavam os menores. Isso é canibalismo, ok? Quando uma espécie devora a outra da mesma espécie, tá bom? Então vamos nessa, continuando aqui, relações interespecíficas desarmônicas. Vamos lá. Predatismo, uma espécie devora a outra. Olha que interessante, são de espécies diferentes. Aqui tem a relação presa-predador. Presa e predador. Da mesma forma que tem a presa que adquire propriedades, habilidades para fugir do predador, o predador também, ele adquire especialidades, habilidades para capturar a presa. Então, é uma relação entre presa e predador, predador-presa. Ok? E aqui o leão predando, então, uma zebra, por exemplo, tá? O leão é beneficiado, a zebra ela é prejudicada. Parasitismo. O parasitismo, parasita suga recurso do hospedeiro. Mais uma vez, aqui um é beneficiado e o outro prejudicado porque ela é desarmônica. Nós temos o endoparasitismo e o ectoparasitismo. Vamos entender? Endo. O prefixo endo significa estar dentro do organismo, dentro da célula. Bactérias, fungos, protozoários, vírus, tá? Vermes. Então, tá dentro do corpo. Endoparasitismo. Fora do corpo. Piolho, lêndia, carrapato, pulga.
Isso é o que, professor? Isso é um exemplo de ectoparasitismo, porque ele fica do lado de fora do corpo, beleza? Então, um é beneficiado e o outro é prejudicado. Quem? O parasita é beneficiado, o hospedeiro prejudicado. Amensalismo. Uma espécie inibe a outra. Olha aqui. O amensal, a espécie amensal, ela não é prejudicada. Tá? Olha que interessante. Olha como é que é o sinal aqui. Mas o outro é prejudicado. Ah, ela não é beneficiada não, professor? Não, não é. Exemplo. Não coloquei aqui, mas o exemplo é fenômeno maré vermelha. Esse é um exemplo, tá? Vamos discutir? Nós temos alguns dinoflagelados que causam um fenômeno maré vermelha. Eles produzem uma toxina. E essa toxina mata todos os organismos, micro-organismos ali envolvendo na água, tá? Então, essa toxina deixa a água vermelha por quilômetros, lagos, rios, mares, tá? E aí, esse é chamado de fenômeno maré vermelha. Por quê? Porque essa toxina inibe o crescimento da outra espécie, tá? Ah, professor, o cavalo comendo capim, ou cavalo comendo capim, também é um exemplo é também entendido como exemplo de amensalismo, uma vez que o cavalo impede o crescimento do capim. Entende? Mas também aí tem uma outra relação que a gente vai falar agora mesmo. Herbivoria. Os herbívoros, o ato dele comer a erva ou vegetal, isso, o animal aqui que é herbívoro, ele é beneficiado. No caso, o vegetal envolvido aqui, a erva, no caso, ele é prejudicado, tá? Então, prejudicado aqui, herbívoro beneficiado, o vegetal prejudicado, por isso que ela é desarmônica, tá? E aqui é interessante, né? Parasitoidismo, melhor dizendo. O nome aqui é parasitoidismo. O que é isso? Um é beneficiado, o outro é prejudicado. Quem? O parasita, beneficiado, hospedeiro, prejudicado. Mas isso só ocorre quando tem causa-morte no final, tá? Bacana. Professor, o que mais que você pode considerar aqui? Aqui é importante falar o seguinte. Ó, quando falar assim, ó, simbiose. Esse termo simbiose é quando tem dependência. Se tem dependência, a coisa é séria, tá? Nesse caso, ela é desarmônica, porque um é beneficiado e o outro é prejudicado, tá? Então, simbiose também é um termo mais usado pela psicologia e tal, blá, 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 mas também cai aqui dentro das relações desarmônicas interespecíficas. Então, é importante dar uma atenção melhor aqui. Tá faltando um assunto aqui que você anota aí. Peço perdão. Chama-se esclavagismo. Espécie aproveita do trabalho do outro. Esclavagismo. Vamos ao exemplo? Formiga aproveitando de pulgão. A formiga faz com que o pulgão regurgite ou defeque o açúcar que ele retira do vegetal e ela se alimenta. O nome disso é esclavagismo. Isso cai. Fique esperto que isso pode cair sim, tá bom? Então, é realmente importante você entender isso, tá? Tem ainda alguns assuntos para tratar, mas são muitas aulas de ecologia. São muitas aulas. Só estamos começando. Dedique esse conteúdo. Faça valer. Volta fechado. Esse conteúdo cai muito na prova de biologia, tá? Dentro de ciências de natureza. Portanto, você deve, com certeza, dedicar isso aqui. Resolva bastante exercício. Façam provas anteriores. E aí você, com certeza, chegará no seu objetivo, realizará o seu sonho. Muito obrigado. Se você gostou,
Compartilhe se você gostou, inscreva-se no canal, siga-nos no Instagram e no Facebook. Um abraço, Deus te abençoe ricamente.